Você já se perguntou o que realmente está escrito nas paredes das pirâmides do Egito? Já pensou que aquelas palavras esculpidas em pedra podem não ser apenas mensagens religiosas, mas códigos ocultos, deixados por uma civilização que sabia muito mais do que imaginamos? Nesse vídeo, você vai mergulhar em um dos maiores mistérios do Antigo Egito, os textos das pirâmides. Não estamos falando de qualquer texto, estamos falando de palavras que atravessaram milênios, carregando mensagens enigmáticas, proibidas, e que muitos acreditam terem sido feitas não apenas para os deuses, mas para nós. Prepare-se, porque o que você vai ouvir agora pode mudar completamente a forma como você vê a história da humanidade. Tudo começa com uma pirâmide, mas não qualquer uma. A pirâmide de Unas, o último faraó da quinta dinastia, guarda algo que nenhuma outra guardava antes: inscrições. Foi lá que, pela primeira vez, textos inteiros começaram a surgir nas paredes internas. Até então, as pirâmides eram estruturas silenciosas, apenas pedra e vazio. Mas Unas decidiu fazer diferente. Ele ordenou que suas paredes fossem cobertas por hieróglifos. E não qualquer hieróglifo. Esses textos não eram para os olhos de qualquer um. Eles eram feitos para orientar a alma do faraó em sua jornada após a morte. Mas quanto mais você lê, mais percebe. Há algo estranho ali. Os textos falam de ascensões celestiais, de portais estelares, de deuses que descem do céu e conduzem o faraó a uma espécie de transformação espiritual. Eles mencionam constelações com detalhes surpreendentes. Eles falam da escada de ouro, usada para alcançar as estrelas. E mais, mencionam palavras de poder, feitiços e rituais que ativariam forças invisíveis capazes de transportar a consciência para outras realidades. São palavras cuidadosamente organizadas, com ritmo, com sonoridade, quase como se estivessem programadas. Mas programadas para quê? Os textos das pirâmides são, basicamente, uma coleção de mais de 700 fórmulas. Fórmulas mágicas, invocações, encantamentos, palavras ritualísticas. Tudo com um objetivo: ajudar o espírito do faraó a se tornar um deus, a se fundir com as estrelas, a entrar no ciclo eterno da vida e da morte e renascer como um ser superior. Mas muitos estudiosos, inclusive egiptólogos que se afastaram da narrativa oficial, acreditam que esses textos podem esconder mais do que apenas instruções espirituais. Alguns acreditam que eles são, na verdade, uma codificação avançada de física quântica, astrologia, matemática sagrada e até mensagens interdimensionais. Parece absurdo? Pode até parecer. Mas quando você analisa o conteúdo desses textos, percebe que há referências a sons que curam, frequências que abrem portais e fórmulas que envolvem alinhamentos cósmicos específicos. Por que um povo da Idade do Bronze falaria sobre isso com tanta precisão? Há um feitiço, por exemplo, que diz: Ó Unas, levanta-te, abre teus olhos e vê, eleva-te ao céu entre as estrelas. Agora, pare e pense. Isso soa como uma simples oração? Ou parece mais uma ativação? Algo ritualístico, como se aquelas palavras estivessem despertando algo. E tem mais. Esses textos quase nunca falam diretamente com o leitor. Eles são falados como se alguém ou alguma coisa estivesse ouvindo. Como se fossem instruções dadas a uma máquina sagrada, ou a uma inteligência, não a um ser humano comum. E o mais assustador: há trechos que parecem mensagens deixadas para tempos futuros, como se os escribas egípcios soubessem que um dia alguém leria e entenderia. Um exemplo curioso está na repetição obsessiva da palavra Duat.
Duat era o submundo egípcio, mas em muitos trechos ela parece mais um local de travessia, de transição entre dimensões. Os textos dizem que a alma precisa conhecer os nomes das portas, os nomes dos guardiões e o som exato de cada passagem para atravessar a Duat. Isso se parece muito com um mapa astral, um mapa interdimensional, um guia para algo que vai muito além da religião e o mais estranho. Há partes desses textos que são quase impossíveis de traduzir. Mesmo os egiptólogos mais experientes admitem que certos hieróglifos não têm correspondência direta. São símbolos raríssimos, palavras que aparecem uma única vez, como se fossem chaves únicas, senhas. Isso levou muitos a chamarem esses trechos de textos proibidos, porque não são compreendidos, porque talvez não eram feitos para serem compreendidos por todos. Um pesquisador francês, chamado Schwaller de Lubitsch, estudou esses textos por décadas e chegou à conclusão de que os antigos egípcios tinham uma consciência simbólica muito superior à nossa. Ele dizia que eles não pensavam como nós, que suas palavras não eram apenas sons, eram vibrações, e essas vibrações geravam efeitos reais, tanto no corpo quanto na alma. Imagine, então, o poder de centenas dessas palavras entoadas dentro de uma pirâmide. Um lugar construído com precisão milimétrica, com corredores alinhados com constelações. Você acha mesmo que tudo isso foi só coincidência? Outro ponto intrigante. Alguns desses textos falam sobre seres de luz que vêm das estrelas. Eles descrevem entidades com nomes estranhos, que não aparecem em outros lugares da mitologia egípcia. Quem seriam esses seres? Deuses, anjos ou visitantes? Há quem acredite que esses deuses não eram apenas figuras mitológicas, mas seres reais, inteligências superiores que passaram conhecimento aos egípcios e que deixaram instruções codificadas nos textos das pirâmides. Instruções para quem souber ler na hora certa. E tem mais. Várias pirâmides posteriores, como a de Teti, Pepi I e Merenre, também foram inscritas com textos semelhantes, só que com pequenas variações, como se fossem versões diferentes do mesmo programa, atualizações ou complementos. Algumas até trazem informações mais ousadas. Falam da fusão do espírito com a casa da eternidade, de viagens com barcos de luz e de seres que caminham no céu. Parece ficção? Pode ser. Mas os egípcios levaram isso muito a sério, ao ponto de esculpir essas palavras em pedra, para que resistissem a tudo, até ao tempo. E por que isso é importante hoje? Porque muitos desses textos só estão sendo traduzidos agora, com tecnologias modernas, softwares de comparação de símbolos, inteligência artificial para decifrar padrões. E quanto mais se estuda, mais perguntas surgem. Já existem grupos inteiros de pesquisa que acreditam que os textos das pirâmides são uma forma de linguagem universal. Algo que não pertence apenas ao Egito, mas a toda a humanidade. E que talvez tenha sido deixado aqui de propósito. Mas deixado por quem? E por quê? Você já parou para pensar que talvez os egípcios não foram os primeiros a usarem aquelas pirâmides? Que talvez eles herdaram algo muito mais antigo? Há lendas que falam de uma civilização primordial, que existia muito antes do Egito e que deixou esses ensinamentos como um legado, um lembrete, um alerta. E que as pirâmides seriam arquivos, códigos de pedra, guardiãs do que restou dessa sabedoria. E aí a pergunta volta com mais força. Essas mensagens eram mesmo para os deuses? Ou eram para nós? Mensagens deixadas para quando a humanidade estivesse pronta, para quando tivéssemos tecnologia suficiente para decifrá-las, coragem suficiente para ouvi-las e consciência suficiente para compreendê-las. Se isso for verdade,
Então estamos diante do maior mistério da história. Um segredo escondido em plena luz do dia. Porque ele sempre esteve lá, nas paredes, nas pedras, nos sons, esperando por alguém que quisesse enxergar. E talvez esse alguém seja você, de alguém.